Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu tenho uma palavra de Deus para edificar a sua vida. No vídeo de hoje nós vamos falar do orgulho. Para começo de conversa, orgulho no dicionário significa sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, vaidade, insolência. Resumidamente, a palavra orgulho é você superestimar a sua importância e é você agir de forma superior aos outros ou desejar ser superior aos outros. Eu vou mostrar para vocês algumas situações da vida onde o orgulho entra no nosso coração. E o orgulho, ele é um pecado muito grave que muitas das vezes a gente, até mesmo cristãos, não temos noção da gravidade dele, sabe? Do quanto ele é nocivo. E o orgulho, a gente já percebe o quão ele é grave, porque ele já se originou do diabo. O que levou o diabo a cair de lá de cima e se tornar de anjo celestial para ser o inimigo das nossas almas foi porque ele almejou ser independente de Deus, ele almejou ser maior do que Deus, e isso é um orgulho. Então é uma característica já do diabo, é uma coisa muito grave onde o Senhor odeia, e eu vou mostrar para vocês através da palavra de Deus o quanto o Senhor detesta o pecado do orgulho. E o que é muito grave também no orgulho é porque muitas das vezes ele aparece de forma sutil. Vai ter situações que eu vou exemplificar aqui para vocês que vai ser muito óbvio, né? Situações da nossa vida onde ele fica escancarado. Mas o pior de tudo é que tem situações da nossa vida onde ele é a raiz do problema, sabe? E por isso, muitas das vezes, ele aparece de uma maneira tão sutil que chega a ser imperceptível. E é essa a gravidade também. A primeira situação é quando nós passamos por dificuldade na vida e nós não conseguimos aceitar. Seja um deserto, seja um luto, seja uma aprovação. Sabe quando a gente passa por algo muito terrível na nossa vida, muito difícil, onde a gente chega até a se revoltar contra Deus, a gente não aceita, tem dificuldade de aceitar aquilo que a gente está passando? Isso, na verdade, revela um orgulho do nosso coração. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 29, versículo 23, que diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. E quando nós passamos por qualquer tipo de dificuldade na nossa vida e a gente não aceita aquela situação que a gente está vivenciando, é como se a gente estivesse dizendo: como assim eu estou passando por isso? Como assim Deus está me submetendo a passar por isso? É como se a gente colocasse numa posição onde nós somos especiais, quando na verdade isso não acontece, né? Nós somos seres humanos onde Deus é soberano e sim vai nos permitir passar por diversas situações contrárias na nossa vida, e a gente precisa ter humildade para entender e aceitar a vontade soberana de Deus. E eu acho tão interessante esse versículo, porque ele fala que o orgulho do homem o humilha. Quando nós não aceitamos uma diversidade, uma situação difícil que a gente está vivenciando, aquela própria situação nos humilha, né? E quando nós conseguimos aceitar, né, aquela condição que a gente está vivendo, aquela situação que a gente está passando, aquela situação até traz honra para a nossa vida, mas quando nós não aceitamos, quando nós nos revoltamos contra Deus, aquele orgulho do nosso coração chega a nos humilhar. Sabe quando a gente passa por algo e a gente fala: nossa, que situação humilhante? É porque, na verdade, o orgulho do nosso coração está nos humilhando, porque a situação por si só, ela é difícil, mas ela poderia se tornar em aprendizado para a nossa vida, mas quando nós não aceitamos, o nosso orgulho nos humilha. A outra situação, quando não conseguimos liberar perdão para uma pessoa, quando nós guardamos mágoa de alguém, na verdade, a gente se coloca numa posição tão superior a outra pessoa, como se a gente dissesse assim: eu não vou liberar ela do meu coração, eu não vou liberar perdão para essa pessoa, porque quem ela pensa que é para ter feito aquilo comigo? Entende? Então, você percebe como o orgulho do nosso coração nos põe numa posição de superioridade? E a palavra de Deus diz em Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Porque a soberba, como nós vimos, e a altivez de espírito significa orgulho. Então, aqui mesmo na palavra de Deus, fala inclusive do que aconteceu com Lúcifer, né? A altivez do coração dele, a soberba, o coração orgulhoso dele, precedeu a própria queda e ruína dele. E a mesma coisa acontece na nossa vida quando nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração. A outra situação,
quando não confiamos nos planos de Deus. Você percebe como nós, mesmo cristãos, nós temos dificuldade de confiar nos planos do Senhor plenamente, no sentido assim, de entregar os nossos sonhos, os nossos projetos para Ele e falar: Senhor, eu entrego os meus sonhos para Ti e eu confio que os Teus sonhos, os Teus projetos para minha vida são maiores e melhores do que o meu. E por que a gente tem dificuldade de confiar em Deus dessa maneira? Porque no fundo nós achamos que os nossos planos, os nossos sonhos para a nossa vida, sim, são melhores e maiores do que os de Deus. Só que Deus é soberano. Então quando Ele fala: confia em mim, nos planos que eu tenho para você, a gente precisa confiar que sim, os planos dele são maiores e melhores do que os nossos próprios planos. Mas quando nós temos dificuldade de confiar, na realidade o nosso coração está nos colocando numa posição de a gente se achar um Deus, se igualar a Deus. E você percebe isso em Ezequiel, capítulo 28, versículo 2, né, onde o Senhor diz para Tiro: filho do homem, diga ao governante Tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz. Então ele está falando aqui que o nosso orgulho, o orgulho do nosso coração por si só, diz algumas coisas que desagradam ao Senhor. Por exemplo, ele fala assim: no orgulho do seu coração, ou seja, ele não disse com as palavras dele, mas o orgulho do coração dele é como se eu estivesse dizendo isso aqui: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Aí Deus fala assim para ele: mas você é um homem e não um Deus, embora se ache tão sábio quanto um Deus. Então quando a gente não confia nos planos de Deus e acha que os nossos são melhores, a gente está se pondo numa posição de um Deus. Deus está falando: você é ser humano, eu é quem sei o que eu faço com a sua vida, eu é quem sei os planos que eu tenho para você. Outra situação, quando não temos humildade e reconhecer que falhamos e pedir perdão ou pedir desculpa, dependendo da gravidade do que a gente fez. Isso acontece muito no casamento, por exemplo, porque diariamente eu ou o nosso cônjuge, a gente ou o nosso cônjuge vai falhar e a gente vai precisar ter humildade rapidamente, reconhecer que falhou e pedir desculpas, ou até mesmo pedir perdão. E você percebe como o orgulho bate à nossa porta quando acontece uma situação onde a gente erra, onde a gente falha, porque se deixar a gente não pede desculpa, a gente não reconhece que falhou, e é uma coisa que a gente precisa trabalhar em nós, porque isso atrapalha os nossos relacionamentos, além de desagradar e entristecer muito a Deus. E quando a gente falha com qualquer pessoa, mas é que geralmente acontece muito no casamento, a gente tem que rapidamente, o mais rápido possível, a gente reconhecer para o cônjuge que falhou, para a pessoa que falhou e pedir desculpa, pedir perdão. E isso vai ser você batendo na porta do orgulho. Eu não aceito orgulho entrar no meu coração. E é muito interessante porque a gente precisa realmente ter humildade para fazer isso, deixar o orgulho de lado. Porque muitas das vezes, quando a gente vai fazer isso, a gente às vezes até faz, mas a gente faz se justificando. Olha, por exemplo, eu fui grosseira com o cônjuge, daí eu falo: olha, você me desculpa, eu reconheço que eu falhei, você me desculpa. É porque eu tava nervosa, é porque eu tava de TPM. Então você já pede desculpa se justificando, então não faça isso. Tenha a humildade de reconhecer que você falhou, pedir desculpa sem ficar se justificando, porque na realidade muitas das nossas atitudes não tem justificativo. A palavra de Deus diz, em Provérbios 16:5, o Senhor detesta, em algumas versões fala odeia, em outras abomina. O Senhor detesta, odeia, abomina o orgulho no coração do homem. Todos os orgulhosos serão castigados. Então, se você se considera uma pessoa muito orgulhosa, e principalmente nesse sentido dos relacionamentos, de reconhecer que você falhou, então faça isso. Você rapidamente, prontamente, reconheça que falhou, peça desculpa sem se justificar e não deixe o orgulho entrar para o seu coração, porque isso destrói os relacionamentos. Você deixa de viver momentos preciosos com a pessoa porque simplesmente você foi orgulhoso. Quando não temos paciência de esperar. A Joyce Meyer, ela fala que a nossa impaciência no tempo de espera, seja numa espera simples de você estar num lugar, numa fila, ou seja nos tempos de espera, nos períodos de espera que o Senhor nos submete a passar para recebermos uma bênção, isso revela na verdade o orgulho do nosso coração, é a raiz desse pecado, é o orgulho, porque a pessoa orgulhosa, ela pensa: eu não posso ser incomodada sob qualquer aspecto, inclusive no de esperar, porque imagina eu esperar. Então isso revela um orgulho do nosso coração e nós precisamos trabalhar isso em nós. Outra situação, quando somos tímidos. Isso foi uma coisa que quando Deus me ensinou eu fiquei meio chocada, porque eu tento fazer coisas para Deus, conforme Ele vai colocando na minha mão para fazer, no meu coração para fazer, e eu precisei vencer a timidez para fazer essas coisas. Mas aí Deus começou a me mostrar que a raiz da timidez é o orgulho. Por quê? Porque na realidade a pessoa tímida,
ela pensa o seguinte: eu tenho medo, eu tenho receio e insegurança de falar em público, seja para um grupo pequeno ou grande de pessoas, porque eu tenho medo do que eles vão pensar de mim, eu tenho medo de qual será a minha performance, se eu errar, se eles vão me julgar, se eles vão me criticar, se eu errar, qual vai ser a atitude deles com relação a mim, sabe? Eles vão pensar mal de mim, né? E a pessoa, na verdade, tímida, ela é tão orgulhosa, por quê? Porque ela se preocupa exageradamente com a sua imagem, entende? Então Deus começou a me mostrar que, na verdade, a timidez, a raiz da timidez é o orgulho. Então, quando eu decido vencer a timidez, é como se eu estivesse pensando assim: não importa se eu vou errar, se eu vou falhar e as pessoas vão pensar mal de mim, ou me criticar, ou até mesmo me julgar, não importa, eu vou pegar e vou fazer aquilo. Então, você vença a sua timidez para que seja arrancado com raiz e tudo esse orgulho do seu coração. A palavra de Deus diz em Tiago 4,6: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos. Em algumas versões fala que Deus resiste, né, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, para você vencer a timidez, já fica a dica: entenda que se você for na dependência do Senhor, é Ele que te dá graça. Você ter a humildade de reconhecer: olha, eu tenho essa timidez, que é a raiz do orgulho, mas eu decido vencer isso. Então, se posicione e decida vencer. Eu estar aqui, eu estou vencendo a minha timidez, eu estou vencendo esse resquício de orgulho que ainda tem no meu coração. Porque é o que Deus tem trabalhado há muitos anos no meu coração, é o orgulho, né, de diversas maneiras. E uma das maneiras é a timidez. Então eu venço a timidez estando aqui. Eu venço a timidez, por exemplo, quando nós vamos fazer o evangelismo nas ruas, onde a gente vai nos faróis entregar o versículo com pirulito. Tem gente que pensa que a gente tá pedindo esmola. Então eu não posso me preocupar com a minha imagem, eu não posso ser orgulhosa ao ponto de preocupar com a minha imagem e deixar a timidez tomar conta. Eu preciso vencer isso para fazer a obra de Deus, para que a gente possa viver o ministério de Deus para nossa vida, fazer o que Deus colocou na nossa mão para fazer, porque senão a timidez, ela nos paralisa. Outra situação, quando nós queremos muito ser independentes. Eu tenho até autoridade para falar sobre independência, porque é algo que Deus trabalhou na minha vida lá atrás, então eu sei muito bem o que é isso. E eu até falei para minha esposa esses dias que a independência, na realidade, é uma ilusão. Por quê? Porque, na verdade, nós somos totalmente dependentes de Deus para tudo. Nós somos primeiramente dependentes de Deus para viver nesse mundo que é muito difícil. E tem pessoas que você vai dizer assim: mas tem gente que vive sem Deus. Não, a pessoa não vive, ela sobrevive, que é bem diferente. E nós somos totalmente dependentes de Deus para absolutamente tudo, inclusive para viver no mundo. E nós somos também dependentes dos outros para tudo. Porque, para e pensa comigo, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você depende, por exemplo, quando você quer tomar o seu café da manhã, você depende de ir lá na padaria e ao padeiro ter feito pão. Você depende, por exemplo, do alimento que você quer comer, por mais que você pague por ele, você dependeu que alguém fosse lá e plantasse, cultivasse, colhesse aquele alimento. Então, nós dependemos de pessoas. A roupa que a gente veste, a gente dependeu de alguém que confeccionasse. E aí tem um monte de pessoas por trás disso. Então nós percebemos que nós somos, na realidade, totalmente dependentes uns dos outros para tudo. Nós não conseguimos fazer nada na vida sozinhos. Só que a gente, muitas das vezes, o mundo tem pregado pra gente a ilusão da independência, que é totalmente ilusório, porque não existe isso. Então, a raiz da independência é o orgulho. Eva e Adão, quando eles caíram em pecado, foi por quê? Porque queriam ser independentes de Deus. E a raiz disso é o orgulho. Então nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Quando nós somos muito controladores, sabe a pessoa controladora que ela quer controlar o futuro dela, quando ela isso gera muita ansiedade nela? Inclusive eu vi um especialista falando esses dias sobre a ansiedade. Ele falou que a ansiedade é porque você quer estar lá no seu futuro, garantindo que o seu futuro vai ser perfeito como você planeja. Isso é o que? É você ser controlador. E aí quando você percebe que você não tem controle de nada, isso te gera crises de ansiedade. Então, quando nós somos muito controladores e isso chega a gerar ansiedade na gente, a raiz é um orgulho de você perceber assim: como assim eu não tenho controle sobre as coisas? Como assim eu não tenho controle sobre o meu futuro? Outra situação, quando nós obtemos bens materiais para viver de aparência. Isso aqui é muito grave e desagrada demais ao Senhor, porque além de você ser orgulhoso, né, você quer estar num nível tamanho de superioridade das pessoas, que você adquire bens materiais para se sentir superior às pessoas. E eu não estou dizendo que você não tenha que adquirir bens materiais. Se você se esforça, se você batalha para isso, você está mais do que certo. Mas você não pode fazer isso com a motivação no coração de você se sentir melhor do que os outros, porque isso Deus não se agrada.
Gálatas 6:3 diz assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E esse versículo se encaixa muito com isso. Por quê? Porque a pessoa que ela busca crescer na vida, ou ter bens materiais, ou estudar, né, fazer uma faculdade, para ser superior a alguém, ela na verdade está enganando a si mesma, porque nada do que eu faço nessa vida vai me tornar melhor do que ninguém na face da terra. Eu nunca vou ser superior a ninguém, eu nunca vou ser melhor do que ninguém, independente da faculdade que eu fiz, da casa que eu tenho ou do carro que eu tenho. Outra situação, quando nós queremos convencer o outro a todo custo do nosso ponto de vista. Isso aqui é uma questão até complicada, porque além da pessoa ser extremamente orgulhosa, a pessoa ainda é chata, né? E dá tranquilamente para você ser um cristão sem você ser chato, entendeu? E nessa questão de você querer engolir, fazer com que o outro engula o seu ponto de vista, é muito chato, porque olha como você percebe que isso é um orgulho do seu coração, porque a pessoa é tão orgulhosa que se ela perceber numa situação que o outro tem um ponto de vista diferente dela, ela não consegue, ela não resiste expor o ponto de vista dela, sendo que na realidade os nossos pontos de vista são apenas o nosso ponto de vista, são apenas uma opinião nossa, são apenas um modo diferente que a gente vê as coisas. Então, quando você vê que alguém tem uma opinião diferente da sua, um ponto de vista, uma maneira de olhar diferente da sua, você não precisa expor isso e muito menos entrar num debate por causa disso, porque é totalmente desnecessário. Mas a pessoa é tão orgulhosa quando ela age assim, de querer sempre expor o seu ponto de vista, que ela é orgulhosa num nível que ela não resiste expor o ponto de vista dela, porque ela acha que a verdade dela, a maneira que ela vê as coisas é uma verdade absoluta, quando na verdade não é. E Obadias, capítulo 1, versículo 3, diz assim: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz assim mesmo: quem pode me derrubar? É a pessoa que pensa que a verdade dela é absoluta, então ela precisa expor isso de alguma maneira. Não seja esse tipo de pessoa, porque além de você ser orgulhoso, que já é um pecado grave, você ainda está sendo uma pessoa chata, que ninguém quer estar por perto, que ninguém tem prazer de conversar. Outra situação, quando nós julgamos ou criticamos as pessoas. Essa daqui eu acho que não tem ninguém que escapa, porque em alguma situação da nossa vida, ou até mesmo na nossa vida diária, nós nos deparamos com situações onde nós somos tentados a criticar ou julgar as pessoas, e é algo que todos nós precisamos trabalhar na nossa vida. Isso aqui é muito complicado, porque toda vez que a gente vivencia uma situação onde a gente vê o outro agindo da maneira que a gente não agiria, né, a gente já é tendencioso a criticar ou julgar aquela pessoa. E isso é muito grave. E principalmente a questão do julgamento, que é pior ainda, porque é uma coisa que Deus detesta que a gente faça, né? A gente julgar. E quando a gente julga é porque a gente é tão orgulhoso e a gente se põe numa situação onde a gente se acha tão superior ao outro que a gente se sente no direito de julgar ele, mesmo sabendo que nós somos pecadores tanto quanto ele. Aí, por exemplo, assim, se eu sou cristã e o outro tá vivendo uma vida de prostituição, de bebedeira, aí eu me sinto no direito de julgar ele, porque eu vou pra igreja, porque eu sou cristã, porque eu sirvo a Deus e não cometo esses pecados, e ele sim. Você percebe o tamanho do orgulho do nosso coração? Então isso é muito grave. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, diz assim: não falem tão orgulhosamente, porque quando a gente julga, a gente fala orgulhosamente, né? Nem sai de suas bocas tal arrogância. Para Deus isso é muita arrogância da nossa parte a gente fazer isso, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga o ato dos homens. Olha que versículo lindo que nos ensina. Então eu quero te falar 3 coisas que os males do orgulho que ele causa na nossa vida. Os males que o orgulho causa na nossa vida. A primeira coisa, ele automaticamente nos afasta de Deus. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus e ele é um pecado. Ele é um pecado que Deus odeia, abomina, detesta. E é um pecado que originou do próprio diabo. Então, quando a gente comete esse pecado, a gente se afasta completamente de Deus. E pior, a gente dá legitimidade para o diabo fazer o que ele quiser. Ele rouba momentos preciosos com pessoas que amamos, né? Porque daí, quando você não consegue reconhecer que você falhou e pedir desculpa, você tá deixando de viver um momento precioso com aquela pessoa. Momento esse que você não vai poder voltar e viver com aquela pessoa. Passou. E o terceiro, que eu já falei, que ele dá legitimidade pro diabo fazer o que quiser com a sua vida. Dá carta branca para ele vir dilacerar a sua vida em todos os aspectos. Porque olha a quantidade de coisa que ele nos leva a fazer. E Paulo fala da única coisa que é motivo pra gente se orgulhar. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. 2 Coríntios 11:30. Olha a sabedoria de Paulo. Então, como a gente vence isso? Não deixando o orgulho entrar no nosso coração.
porque como eu disse, todos os dias da nossa vida o orgulho vai bater a nossa porta e a gente precisa vencer ele, e não espiritualizando não, é com a atitude mesmo, de você perceber que o orgulho tá batendo a sua porta e falar, não, eu vou tomar atitude de humildade para não deixar o orgulho entrar no meu coração. E o oposto do orgulho é a humildade, então a gente só vence com atitude sendo humilde. Mateus 18,4 diz: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. E é interessante esse versículo porque, na verdade, quando nós somos orgulhosos é porque a gente está querendo ser superior, ser melhor do que outras pessoas aqui na terra, quando na verdade a palavra de Deus diz que o maior no reino dos céus é a pessoa mais humilde aqui na terra. Então você percebe quanto o nosso coração precisa ser alinhado com Deus, e quando ele é alinhado com Deus, no sentido da gente querer agradar o Senhor e viver uma vida santa diante dele, todo o nosso coração faz as coisas pensando que agrada a ele e se esforça para não fazer coisas que desagradam a ele. Eu espero de coração que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Foi um aprendizado que eu tirei na minha vida e eu quis compartilhar com vocês. Eu espero de coração que tenha abençoado vocês e que vocês coloquem isso em prática. Se você foi abençoado por esse vídeo, curta, né? Deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal que eu posto vídeos novos toda semana para abençoar e edificar a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.